Olha só. Onde anda aquele povo que sempre louvava a Deus? Há tempo que eu não vejo mais, parece que eles sumiram. Procurei naquela igreja onde eles frequentavam, mas não encontrei ninguém, parece que sumiram. Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram, eles sumiram e nunca mais irá voltar. Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram, eles sumiram e nunca mais irá voltar. Oh, maravilha! Como chama ele? O Adubo para os Canarinhos de Cristo. Esqueci o nome deles. Eles não estão aqui mesmo, então a gente está aí estragando o louvor deles. Maravilha! Glória a Deus! Graça e paz, queridos, graça e paz da parte de Deus. Esse Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos falar aqui, neste momento, sobre um texto que é um dos mais lidos e mais falados da Bíblia. Mas só que não vamos só falar ele. Vamos ler também o contexto para nós entender certo este versículo. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Vamos estar falando sobre o reino de Deus. E esse reino, ele é de Deus, ele não é nosso. Ele não é nosso. Por isso que não podemos fazer o reino de comida e bebida. Porque ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Olha, no Pai Nosso, Mateus capítulo 6, olha só o que diz no Pai Nosso. Venha o teu reino, venha o teu reino. Então, o reino é dele. Seja feita a tua vontade, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como é feita no céu. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como é feita no céu. Assim como a vontade dele é feita no céu, também seja feita na terra. Por isso que eu não posso usar, não podemos usar nossa habilidade humana para querer administrar as coisas do alto, porque o reino é dele, então tem que ser feito a vontade dele. É por isso que eu sei que isso daqui não chama atenção que eu estou falando, não chama atenção. É por isso que um dia eu falava, tem um anjo aqui, tem um anjo ali. Não temas, você vai ver o que Deus vai fazer. Ele já fez. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer para nós na cruz do Calvário. Você está entendendo? Mas é bem simples isso, Olha só o que ele diz aqui, no 13, na parte C do versículo 13. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então seja feita a vontade dele. É por isso que tudo que acontecia na Bíblia está escrito assim, para que se
cumpra o que diz o profeta, para que se cumprisse o que diz o profeta. É por isso que quando Jesus ele veio até João, Jesus ele veio até a sua criação, pedir para a criação dele batizar ele. Então a criação disse, eu que sou a criação, estou parafraseando, mas ele disse, eu careci a ti, vem tu a mim. Mas ele poderia falar, eu que sou a criação, carece até o Criador e o Criador vem a mim. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Vamos lá. Vamos lá, tudo dentro da Bíblia. Tudo dentro da Bíblia. Se você crê na Bíblia como a palavra de Deus, cara, se você não crê, se você crê na Bíblia como a palavra de Deus, nenhuma explicação será necessária. Mas se você não crê, nenhuma explicação da que eu vou mostrar aqui dentro da Bíblia será suficiente. Olha o que ele diz, Mateus capítulo 3. Versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Por ele. Mas João lhe opunhava-se, dizendo, eu careço ser batizado por ti. E tu vem a mim? Ó, uma pergunta, vírgula. Jesus respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a justiça. Você entende? Olha só o que João disse anteriormente aqui, ó, no capítulo 3 e versículo 3, porque este é aquele anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar suas veredas. Mesmo ele sendo profetizado, ele disse que não estava ali de bicão, ele disse que não estava ali fazendo a sua vontade. Você está entendendo? Mas ele disse que foi profetizado, então ele estava ali para cumprir a profecia. João ainda era um profeta do Velho Testamento, com um pé no Velho e um pé no Novo. Jesus disse que de mulher nenhum homem era maior do que João Batista. Por quê? Porque os outros profetas, como o profeta Isaías mesmo, profetizou sobre o Messias. Ele profetizou e apresentou o Messias. Vai lá em João, ele disse assim, quando Jesus chega para ser batizado por ele, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus. Só que Jesus disse que no reino do céu, o menor no reino do céu era maior do que ele. Por quê? Porque ele era um profeta do Velho Testamento, da lei, e a nova aliança é maior. Você está entendendo, querido? Então nós vemos aqui que ele disse, deixai-vos agora para que se cumpra a justiça. Você está entendendo? É a vontade dele que tem que ser feita. E não a nossa. Ah, vamos fazer isso que é melhor. Não. É o que a Bíblia manda. Do mesmo jeito que quando você compra um laptop, vem uma garantia dentro da caixa do laptop. E a advertência é essa, que você leia o manual para você operar aquele laptop de forma correta. E fazendo assim, se dá algum problema, o
proprietário ele vai ceder a assistência gratuita para você. Mas porque ele gosta de mim, de você não, para proteger a reputação dele. Porque ali tem um nome da fábrica dele. Então ele vai ceder assistência gratuita para mim, para você, para proteger a marca dele. Assim também nós somos criação de Deus. E então quer dizer, aquele proprietário daquela marca de laptop zela pela reputação dele. O desenvolvimento magistral da marca dele é o sucesso dele. Nós caminhamos, a Bíblia fala que somos feitos, Paulo fala que somos feitura de Deus. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Por mais que Adão caiu, e ele ele se tornando uma cópia, para nós que se tornamos cópia caída dele. Mas na cruz, o Senhor nos restaurou. Então, como feitura dele, como criação dele, o nosso sucesso é a reputação de Deus. O nosso sucesso é a reputação dele. Por isso que ele adverte. Por isso que ele disse, venha o teu reino. E seja feita a vontade dele. Nós temos que fazer a vontade dele. É uma advertência para as coisas saírem corretamente, como ele falou, nós temos que obedecê-lo corretamente. É por isso que tudo na Bíblia fala para que se cumprisse o que o profeta falou. Porque se nós querer fazer diferente do que o profeta profetizou, nós não vamos ter sucesso. E a reputação de Deus vai ser manchada. Então o que ele fez? Ele deixou também um manual dele. Ele deixou um manual dele para nós vivermos de acordo com o que está escrito no manual. O manual dele. Porque se nós viver de acordo com o manual dele, ele manda, nós vamos ter sucesso. E o nome dele vai ser glorificado. A reputação dele não vai ser manchada. Se você vê na Bíblia, por causa daquele povo, a Bíblia fala que falaram contra Deus. E Deus se irou. Você está entendendo? Então é necessário, ele deixou o manual, ele deixou a palavra, e ele disse, passará o céu e a terra. Ele estava dizendo assim, não deixe nada na terra tirar a atenção de vocês, não olhe para nada palpável na terra, tirar a atenção de vocês, porque tudo é passageiro, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quer dizer, se nós focar na palavra e guardar a palavra, nós vamos ter sucesso, porque a palavra ela vai se cumprir, porque ela é a vontade de Deus. Agora veja bem. Olha aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo de número 31. Vamos lá então.
que eu estava fazendo uma introdução aqui, pegando um gancho. Eu estou com duas Bíblias aqui. E aqui, ó, eu bati o olho aqui, encaixou na mensagem aqui. Porque hoje nós estamos falando já na última mensagem, foi sobre o reino. Estamos falando sobre o reino. E olha aqui, ó. Mateus capítulo 6 e versículo de número 31. Não andeis, pois inquieto, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Olha só. 32. Porque afinal de contas, todas essas coisas o gentil procura. O gentil que não tinha a mesma aliança que tinha Israel. Então essa economia de Deus não era para eles. Eles tinham que se defender sozinhos. Eles tinham que confiar nas suas próprias forças, porque eles não tinham aliança com Deus. Você entendeu por que Davi venceu o gigante fácil? Porque quando você despreza a palavra, a sua visão espiritual fica míope. Sim, a sua visão de estratégia não se abre. Como Saul tinha desprezado a palavra, ele preferiu fazer sacrifício de que obedecer. Então ele estava ali há 40 dias, o gigante afrontando eles, e eles com a mente fechada. Parecia que Deus não estava ali. Porque Deus não está onde a gente se acovarda. Deus está onde há coragem. Então Davi chegou e citou o que Deus está falando aqui, ó, o que Jesus falou aqui na Bíblia. Ó. Não andeis, pois, inquieto, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos. Porque, afinal de contas, todas essas coisas é o gentil que procura, o pagão que procura. Ele falou, isso não é para vocês. Vocês são filhos do reino, vocês não são escravos. Você está entendendo? Então Davi chegou, quem é esse incircunciso? Quer dizer, quem é esse que não é circuncidado? Para afrontar o exército do Deus vivo que é circuncidado. Pronto. O leque do menino abriu. E sabe qual que foi a fé dele? Eu vou pegar as pedrinhas no ribeiro e qualquer coisa vira arma na mão daquele que obedece a palavra. A palavra. Então, ele disse, não andeis, pois, inquieto, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, porque afinal de contas, todas essas coisas o gentil procura. Olha só, e o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Então, quando os pagãos que tem que ficar preocupados, porque eles não têm essa economia de Deus, eles não tinham, eles tinham que se defender sozinhos, mas nós não. Então ele vai dizer aqui embaixo no 33, presta atenção. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele deu uma garantia de provisão.
Você está entendendo? Ele deu uma garantia de provisão para aqueles que buscam o reino. Para aquele que coloca o reino em primeiro plano, ele deu uma garantia de provisão. Ele está dizendo que aqueles que buscar o reino de Deus, as coisas básicas, automaticamente, cada uma delas que nós precisamos, vai achar lugar na nossa vida, na hora, no momento certo. Isso é reino, queridos. Agora, vem cá. Mas procurar e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos será acrescentada. É aqui que muitas vezes a gente bate cabeça. Porque se você... Nós lemos o contexto. A gente tem que atentar ao contexto. A Bíblia, ela vai explicar a Bíblia. Por exemplo, vamos supor que Jesus está falando para mim e para você. Então ele está falando, mas procurar e buscar... Então ele está falando, vamos começar desde o 31. Ele está falando para mim e para você. Não andei inquieto, dizendo que comeremos, está prestando atenção, o que comeremos ou o que beberemos, ou com o que vestiremos. Aí nós falamos, sim, Senhor, sim. Aí ele continua falando conosco. Porque afinal de contas, todas essas coisas os gentios procuram, os pagãos procuram, aqueles que não me reconhecem como Salvador da sua vida. Sim, Senhor. E nós falamos sim, amém, Senhor, glória a Deus. Aí ele continua falando, mas o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. E nós, amém, Senhor, sim, Senhor. Aí ele continua, mas procurai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos será acrescentada. Amém, Senhor. Aí de repente aí ele, amém, Senhor. Aí ele continua no 34. Não. Aí ele disse, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí eu levanto a mão. Senhor, mas que todas essas coisas o Senhor está falando? Aí ele vai dizer, o que eu falei anteriormente. O Senhor falou anteriormente, quando o Senhor disse, não andei, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos. Aí Jesus ia falar, sim, não se preocupe com a comida, nem com a bebida e nem com a veste. Você está entendendo? Então, a gente pensa que é todas as coisas que existem no mundo. Da mesma forma que quando diz lá em Jeremias 33:3 no telefone de Deus, clama a mim e responder-te-ei coisa grande e firme que não sabe, você sabe que o que está dizendo ali é espiritual, é de modo sobrenatural, não é sobrenatural, não natural. Porque pense no que você já pensou nesse mundo, das coisas que tem nesse mundo. A Bíblia está falando a responder-te-ei coisa grande e firme que não sabe. Então não tem nada a ver com coisas palpáveis, mas tem a ver com coisa espiritual. Então, o que Jesus estava dizendo? Jesus estava prometendo aos seus seguidores as condições básicas de sobrevivência. Quais são as condições básicas de sobrevivência? Comer, beber, vestir. Comer, beber, vestir. Mas precisamos comer, precisamos beber água. Faz 10 anos que eu não tomo Guaraná, faz 10 anos que eu não tomo um suco natural ou de saquinho. Mas você sobrevive. Mas sem água não podemos ficar sem beber água. O corpo do homem foi feito por Deus para jejuar. No entanto que Jesus ficou 40 dias sem comer, mas ele bebeu água.
A Bíblia não fala que ele não bebeu água. Por quê? Porque sem comer a gente consegue ficar. Depois de você ficar 10 dias sem comer, o corpo começa a se alimentar da gordura do próprio corpo. Mas sem beber água por 40 dias, difícil, hein? Então ele está aqui oferecendo as condições básicas. Nós vamos encontrar aqui no contexto, aonde nós começamos a ler, que é: não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, que beberemos, com que vestiremos. Ah, mas eu tenho um carro também, eu tenho uma casa, eu tenho 4 casas de aluguel. Amém, então. Mas ele não ofereceu riqueza para ninguém. É isso que nós estamos vendo aqui. Ele não ofereceu, e hoje as pessoas buscam. Esse é o tesouro das pessoas. Mesmo com advertência em Mateus capítulo 6 e versículo de número 19, dizendo: não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, o ladrão menos rouba. Mas mesmo assim as pessoas buscam a ajuda do reino para granjear aqui na terra. Buscam ajuda do reino para granjear na terra. E ele disse aqui, ó, no contexto: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos será acrescentada, que está no contexto, que é comer, beber e vestir. Você sobrevive sem andar de carro, você sobrevive sem andar de bicicleta. Você vê muitas pessoas que sobrevivem morando na rua. Mas Deus sempre deu condições para os moradores de rua. Para ter uma peça de roupa, para ter uma marmita ou para beber água. Você está entendendo? Até os passarinhos, quando ele vem na porta da sua casa aqui vem bastante. A gente joga arroz para eles. Então Deus cuida. Então essas coisas vos serão acrescentadas: comer, beber e vestir. Automaticamente buscando o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas vão nos alcançar. Essas coisas vão nos alcançar. Lembra de Agar? Quando o anjo do Senhor, que era o próprio Jesus, mandou ela voltar e se humilhar diante de Sarai, que ainda era chamado de Sarai e não Sara, ela obedeceu. Quando o anjo perguntou de onde ela vinha fugida, ela falou a verdade, ela não mentiu. E ela obedeceu e voltou. Mas a segunda vez a qual Sarai mandou ela embora, Abraão não queria deixar, porque na verdade era o filho que saiu do lombo dele. Ismael ainda era o filho que saiu do lombo dele, mas Deus mandou ele deixar ela ir. E ela foi. Mas acabando a água, ela colocou o menino assim a cerca de 100 metros, virou as costas para o menino e disse: para que eu não veja o menino morrer, porque não tinha água. Mas de repente o anjo apareceu e bradou, falando: Sarai, Deus ouviu a voz do menino. E ela abriu os olhos e tinha um poço perto dela para dar água para o menino. Para se cumprir, ela estava obedecendo uma ordem. Quando o anjo do Senhor falou volta, ela voltou. Mas quando falou vai, ela foi. E quando Deus promove, Deus protege.
Quando Deus ordena buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quando Ele ordena e nós obedecemos, Ele está nos promovendo, então Ele vai nos proteger. Guarda aí essa palavra, medita mais nessa palavra, no contexto dessa palavra. As demais coisas que ele está falando aqui, ele está prometendo aos seus seguidores condições básicas de sobrevivência. Aquilo que é essencial para o ser humano viver. Fica aí esta palavra. Deus abençoe. Fique com Deus.